E aí, meus amiguinhos? Tudo tranquilo com vocês? Tudo sussa? Mais uma live aqui do nosso podcast Revalida, mas tá fera. Esse ano, do mesmo jeito, ano passado foi maravilhoso. Esse ano também está sendo maravilhoso. Todas essas milhares e milhares de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos, os doutores e doutoras que fizeram a prova do Revalida e que tiraram uma boa nota. Ninguém que nós estamos entrevistando até o presente momento aprovou no Revalida. Por quê? Porque não saiu a nota final. Então ninguém passou ainda no Revalida. Nenhum candidato que fez passou, porque ainda vai sair a nota final. Mas estamos pegando aquelas pessoas que tiraram boas notas e que tem muitas dicas para dar aí para você que está se preparando. Então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, aprender com essas pessoas que fizeram a prova. Lembre que eles passaram pelo que você vai passar. Então vamos lá. Vou chamar aqui a doutora Maria Helena. Muito boa tarde, doutora Maria Helena. Tudo bem Boa com você? tarde. Tudo bem, Rafael? Então, nós vamos conversar aqui. Eu quero iniciar a nossa conversa perguntando para você onde foi que você se formou, qual foi o ano que você se formou e como você me conheceu. Então, eu me formei em 2016 na Universidade da Santa Cruz de La Serra, na UDABOL. E, assim, eu fiquei sabendo, conhecendo você, quando eu fui também tentar revalidar pela USP. Aí encontrei umas pessoas lá e fiquei sabendo sobre as suas lives, né, sobre o seu curso. E aí comecei a seguir você e foi a melhor coisa que eu fiz, porque você dá umas dicas assim super valiosas para quem quer passar no Revalida. Ó, bom demais. É bom saber que as dicas ajudaram você, né? Uhum. Uma coisa importante. Você falou para mim, a gente estava conversando agora há pouco, que você fez a prova de 2020 e a prova de 2021. Na prova de 2020, como é que você vinha se preparando para a prova? Como foi? Você estudou alguma coisa? Como é que foi? Fala para mim. Então, na verdade, eu comprei o curso da Medcel e não tive muito tempo para poder realizar o curso, seguir direitinho com as aulas é, pelo computador e pelos livros também, porque eu faço parte do programa Mais Médicos, então eu trabalho e não tenho tanto tempo para estar fazendo, né? E aí eu não me preparei como deveria. E na época também eu não seguia você, não via suas lives, nada. Então, em 2020, eu não alcancei os pontos para ir para a discursiva, para eles corrigirem a discursiva. Então, não aprovei. Agora, para esse ano, já foi outra história, né? Como eu já tinha conhecido você, eu estava seguindo as suas lives, então eu escutava indo para o trabalho, você na hora do almoço eu escutava as lives, as suas dicas de como fazer, refazer as provas anteriores, refazer novamente, escutando, prestando atenção em cada detalhe da pergunta e refazendo só as provas do Revalida, não vendo as outras, né, do Mato Grosso, enfim, dos outros processos de revalida, só do INEP mesmo. E eu achei que foi, assim, a prova que foi agora de 2021, realmente eles mudam, óbvio, mas eles se repetem. Agora, quanto tempo você precisou para se preparar para a prova de 2021? Desde quando você está estudando assim, fazendo questões? Então, eu deixei para a última hora, mas foi mais ou menos um mês e pouco que eu peguei firme mesmo. E a última semana eu pedi uma semana de folga no meu trabalho. E assim, de manhã à noite, escutando você e fazendo as questões, que nem você falou. Tem que pegar e fazer as questões, tem que pegar e fazer as questões, e assim. Você foi o professor e sabe, o guru mesmo. Tem que fazer, é verdade. Eu não escutava, assim, só o que você estava falando, mas teria que entrar na minha cabeça aquilo que você estava tentando ajudar. É que nem você fala, não é para aprender, é para você ver as dificuldades que você tem e aí você pegar naquilo que você tem mais dificuldade. Porque você não vai aprender de um dia para o outro, né? Então, teria que ver onde que você estava com maior dificuldade e tentar rever aquilo. Então, eu acho que isso ajudou muito, muito, muito mesmo. Agora, interessante que você falou, eu vou aproveitar para levantar alguns pontos que eu acho muito interessante. Eu pensei tudo isso agora.
Cada pessoa tem uma vivência. A gente tem uma bagagem. As pessoas têm uma formação que é mais completa em determinadas áreas, tem outras pessoas que têm a formação em outras áreas mais específicas, depende da especialização que é mais renomada na sua universidade, tem universidades que são muito renomadas em cirurgia, outras na área de clínica, outras em pediatria, e aí eles vão focando naquilo que eles acham que é mais importante para a carreira acadêmica, né? Aí ninguém é vazio, todo mundo já é médico e você já tem um conhecimento. Quando você chega assim, diz assim, eu fiz em um mês e pouco. Não foi. Você está se preparando há muito tempo. Você tem prática clínica, mas o que a gente faz nas lives, na verdade, é pegar o conhecimento que você tem e aplicar ele de forma correta, no método certo, guiando você. Como você falou, eu não ensino nada que ninguém já saiba. O quê? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, partograma, tudo isso a gente já viu em outras coisas. O quê? Crescimento e desenvolvimento, isso a gente já viu. Mas o que é que eu mostro? Eu mostro, talvez, uma forma diferente de ver a prova. Porque quando as pessoas olham para a prova, primeiro, antes de ver a prova, todo mundo já tem medo. O cara vai lá e não, é impossível, que não vai dar como, não tem jeito. A gente já quebra esse primeiro paradigma fazendo as lives. Lá na live a gente vai fazendo devagarinho, o cara vai vendo, é possível. Segundo paradigma que a gente quebra, tem que fazer as questões. Não pode você ir para a prova sem fazer as questões várias e várias e várias vezes. Quer ver? Quando você chegou lá na prova, que você olhou e começou lá, primeira questão, intoxicação de sulfato de magnésio. Segunda questão, como é que foi? Como é que você se sentiu lá na hora? Então, eu já tinha visto anteriormente nas outras provas de uma outra abordagem, né? Era eu me lembrei assim perfeitamente, por exemplo, da questão da toxoplasmose. Não, é 14ª semana, 16ª semana, qual o tratamento? Então presta atenção nas semanas de gestação, você bateu, 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 e já tinha, né, tido uma outra abordagem nas semanas de gestação. Então, elas se repetem, você falava isso em todas as lives, né? Então, quando eu pelo menos, abri a prova e vi, eu falei, não, isso a gente já abordou, eu já fiz nas questões, então calma, vamos ler novamente, vamos ver. A gente vai por eliminação, calma, porque a gente fica super, eu pelo menos fico ansiosa. Aí a gente tenta diminuir aquela adrenalina, né, aquele susto primeiro, então aí vai acalmando, vai acalmando. Na metade da prova aí vai apagando, vai passando o tempo, e aí tem tempo. Eu tive tempo, inclusive, de rever as questões. Aquela coisa também que você falou. Você marcou alternativa? Não muda a alternativa. Mas eu mudei e acertei, porque assim, eu tive tempo de ler com atenção novamente e ver que estava errado. Então, às vezes, assim, você abaixa aquela adrenalina e lê com atenção, e por eliminação, às vezes você volta e fala, não, mas ali está o erro, porque a INEP dá, assim, que nem amamentar, suspender a amamentação, nunca, jamais, você falava assim. Então, lê com atenção para você ver qual que é a melhor alternativa. Mas Então, que assim, dica, né? todas essas dicas, né, ficaram assim na minha cabeça, e eu fui vendo com atenção qual que era a melhor. Então, foi assim, super nesse um mês e pouco que você falou que, não, já vinha me preparando. Não, claro, a gente tem quem, né, se forma médico é médico em qualquer lugar, assim, né? Que nem você falou. Mas para a prova, esse final, assim, bem perto, né, de um mês e pouco, foi fundamental. Por que eu falo isso? Porque é assim. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele precisou de 8 meses para fazer o que você fez em um mês e meio. Ele era um recém-formado que não tinha nem o diploma para fazer a prova. E ele precisou de mais tempo para poder estudar aquilo que você teve mais facilidade para pegar. É isso que eu quero dizer. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma bagagem. Ninguém é vazio, mas a gente tem algumas debilidades. Então, por exemplo, às vezes uma coisa que é muito simples para você,
como é o caso da toxoplasmose, por exemplo, que você viu, outra pessoa vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, porque foi diferente um pouco. Olha, 2020, a mesma questão de 2020. Aí o cara pegou, e em vez de ele dizer assim, que é para realizar o teste de avidez, que era o que era comum na questão, ele disse, o anticorpo, ele era de alta avidez. Então era o Isso. quê? Rapaz, é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar como diferente. Alguém pode dizer que está diferente, mas é a mesma questão. Simplesmente, em vez de você dizer que para fazer o teste de avidez, ele pediu para você interpretar o teste. Mas Isso. qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Aí o Uhum. cara disse, não foi igual. Que conversa é essa? Foi igual, é a mesma questão. Só que Uhum. ele abordou outro aspecto da mesma coisa. Ele está Isso. perguntando sobre diagnóstico. Ali era diagnóstico. É a mesma coisa. Uhum. Aí. E várias. Você lembrou demais. E foi de 2020. Ó. Como é que o cara pega uma questão de 2020 Uhum. e repete? É uma vergonha. Eu Uhum. acho uma vergonha o cara fazer um negócio desse. Mas graças a Deus que fazem, né? Pronto. Então você chegou lá, estava tranquila. Você conseguiu administrar o tempo direitinho na hora de fazer a prova? Sim. Ou foi em cima da hora? Não, eu administrei, assim, consegui, é o que eu falei, me acalmar, porque eu sou super ansiosa, né? Então, eu fui lendo, fui respondendo já as que eu sabia, as que eu não sabia eu deixei, não demora muito na questão que você falou, lê, se não souber, deixa, depois volta, sabe? Tudo, todas as dicas, Rafael, todas que você falou, foram incutindo, é o que eu falei, eu até dormi escutando você, então foram incutindo na minha cabeça, e foi de fundamental importância, porque na outra, que como foi a primeira vez que eu fui, eu acho que tudo prejudicou. O nervosismo, eu não estava tão preparada, aquela coisa de primeira vez, eu não tinha refeito as questões, o curso, né, da Medicel que eu comprei, mas não realizei, eles, não abordam só o INEP, então assim, eu não tinha estudado focando. Eu acho que esse ano é o que eu estou falando, eu estou muito esperançosa mesmo, né, que eu tenha ido para a prova prática, então... Eu acho que o mais legal é você fazer a prova e você saber o que está fazendo. Porque é muito ruim quando você faz e aí você acha que foi bem e quando você vai, olha o gabarito depois, você vê que errou um monte de coisa. E Uhum, você não sabe por que errou. Isso é que é o pior. Você dizer assim, não saber, mas não, você ir na prova, você ter a dimensão, você saber responder, você enxergar que as questões se repetem, isso aí é maravilhoso. uhum, Uma coisa que a gente estava falando antes que eu acho legal a gente falar, né? O meu curso, eu acho que ele tem uma vantagem na prova do INEP e as minhas lives, porque eu foco especificamente na prova do INEP. Eu não sou capacitado hoje, atualmente, para, por exemplo, preparar uma pessoa para a prova da USP, da Unicamp, da UFMT. Eu não foco o meu estudo nessas. Eu estou me preparando para cada vez mais estar aperfeiçoado na prova do INEP. Então, às vezes, a live que eu faço, elas são boas, pode até ajudar na prova da FMT, mas não servem para quem vai estudar para o FMT. Cada prova é uma preparação diferente. E é isso que é legal. Quando o cara se prepara para o INEP e assiste as minhas lives, ele vai. Qual é a desvantagem desses cursos? É porque eles querem preparar você para a residência, para o FMT, para a Unicamp, para a é, USP e para o INEP. é, Não dá. Tem que escolher uma. Não tem como um curso preparar para todas. Então ele vai falar de tudo. Você vai fazer a medicina de novo, carreira de medicina de 6 anos. É isso que ele faz. Em 2 anos, você vai ver 6 anos. É rápido, né, em relação à carreira de medicina. Mas para a prova do Revalida, demora, mano. Demora, tem que ter muito tempo. Quais são as coisas importantes que você acha na hora de fazer a prova, quando você está lá? Como é que tem que administrar o tempo? Se tem que ir no banheiro quantas vezes? Beber água? Comer? Como é que faz isso lá na hora da prova? O que é que você acha? Como que você fez? eu, Maria Helena, na verdade, eu não vou ao banheiro, eu vou antes e vou no final, antes de sair da sala. Não vou ao banheiro. Aquela coisa de ficar me revistando, tudo me incomoda um pouco. Eu acho que assim, a gente consegue ficar 5 horas sem ir ao banheiro. Eu já fiquei plantões 12 horas sem ir. Então eu consigo, né, ficar legal sem ir ao toalete. Agora, água, eu dou um tempo,
e levo um biscoito, uma bolachinha e um chocolate. Então, quando eu vejo que eu estou ficando já em hipo, assim, porque metade da prova, né, começa às 8, lá pelas 10, 10h30, eu tomo uma água, como um biscoito, dou uma paradinha, assim, de uns 5 minutinhos, mas vou lendo a prova e vou comendo e já me recupero, né, e continuo fazendo a prova normalmente. Então é isso que eu faço. Eu não saio da sala, eu vou antes de entrar ao banheiro e vou só no finalzinho. Eu acho que a gente consegue, porque é uma perda de tempo, você se desconcentra, é aquele tumulto lá de ficar te revistando e não, sabe? Eu acho uma coisa desnecessária. É o que eu falei, eu já fiquei plantões de 12 horas sem ir ao toalete, então, paciente grave e tudo mais. Então eu faço isso, mas água e uma coisa doce, né, eu acho que é importante a gente ter mais ou menos na metade da prova. Eu acho que, assim, vamos abranger mais pessoas. Eu acho que tem pessoas que não conseguem ficar 5 horas. Vamos dizer assim, que o mínimo, se controlar, coordenar para o mínimo possível ir no banheiro. Se você precisar ir uma vez, eu acho que eu fui ainda uma vez fui antes, eu fico, quando eu vou fazer a prova, eu fui antes, aí eu vou no meio da prova e vou no final. Então, o mínimo possível. Em relação à água também, eu acho que é importante falar que não é bom tomar muita água. Tomar água é Porque senão dá necessário, porque vontade de senão você ir vai ao mais, banheiro, mais vezes, exatamente. Eu faço isso, Agora, é só mais ou menos na metade que eu sinto a necessidade mesmo de alguma coisa doce, assim, porque eu já fico em hipoglicemia, eu já tenho tendência a ter hipoglicemia. Então eu sempre levo um chocolatinho e um biscoito, é isso que eu faço. Então, mas também já vou continuando lendo e tudo mais. você se desconcentra quando está fazendo a prova ou você faz assim, consegue fazer ela bem, muitas questões uma atrás da outra? Não, eu vou fazendo uma atrás da outra. Eu não, é o que eu falo, com a sua orientação, eu não me prendo muito naquela que eu fiquei com muita dúvida. Então eu leio as alternativas, aí se eu tenho certeza, já marco. Se eu não tenho, eu vou eliminando, que nem esse tipo de suspender a amamentação, nunca jamais. Então essas duas eu já elimino. Aí se eu não tenho certeza ainda nas outras, deixa essa, eu vou passar para outra. Aí eu vou lendo a outra, mas assim, eu não me disperso muito não. Eu Eu vou estava focar. conversando, eu estava conversando com um colega agora em outra live, e a gente estava falando sobre o início, né? Quando eu comecei a fazer as lives. Era muito diferente. Não era a mesma coisa. Quando eu fazia no começo, eu fazia sobre temas específicos. Ou seja, para você ter ideia, eu já fiz tudo que você imaginar. É por isso que eu hoje tenho muita certeza do que eu falo, porque eu já passei por todos os estágios. Rafael, questão de residência é bom para se preparar para revalida? Já fiz, meu amigo. Fiz bolos e mais bolos. Eu tenho aqui um armário só de questão de residência, de todas elas, que você imaginar. Olha, Fiz um monte. Serviu de alguma coisa? Aí depois de fazer esse monte de questão, fui fazer a Ju Revalida. Não acertava nem 50%. Então não serve. Agora, o que é que eu digo hoje em dia? É tudo questão de tempo. Você tem um mês, um mês e meio. Aí você vai fazer questões de residência? Não, não faça isso. Por quê? Porque a prova vai se repetir. Faça as questões de revalida. Você fez uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes do revalida. Aí você está tirando 85, 90 pontos em cada prova que você faz. Então você pode fazer a questão de residência agora. Pega algumas provas que são parecidas, faz, mas não a pessoa que está no começo. Teve uma vez que eu estava em uma live, aí eu estava arretado porque tinha gente no grupo que estavam mandando muita prova de residência no grupo. No grupo do tipo Revalida, que é o meu curso. Aí eu disse: olha, não mandem questões de residência, porque tem pessoas em diferentes níveis aqui. Tem pessoas que têm capacidade de fazer a questão de residência, tem pessoas que não têm. Cada um tem que entender o nível que está para saber quando é que pode ou que não pode. Veja que só com as questões de revalida você consegue se preparar e fazer a prova bem. Não precisa de questões de residência para se preparar para a prova. Agora, aquele que já fez todas as questões de revalida várias vezes e já está fera, ele pode sim acrescentar um pouquinho de conhecimento e ir para um pouco das questões de residência,
sem perder o foco das questões do Revalida. Mas é cada um no seu estágio. Eu não posso querer que a pessoa esteja no mesmo nível, cada um está num nível diferente. Geralmente o que eu encontro são pessoas que estão trabalhando o dia todinho, tem filho, vai fazer a prova e faz agora, faltando um mês e pouco. Então, essas pessoas, é como você falou, tem que se focar totalmente na prova do Revalida. Quais são as suas expectativas para a prova prática? O que, é que você espera? Meu Deus, eu vou ter um treco, Rafael, porque assim, nossa, imagine a Maria Helena sendo filmada, gravada e não tem nem ideia do que pode acontecer, né? Porque pelo que contam, eles são super exigentes, assim, se você não se identificar, tira ponto. Se você não fizer não sei o quê, tira ponto. Se você não perguntar não sei o quê, tira ponto. Nossa, eu tô em sofrência que você não tem noção. A sofrência. Mas eu acho que muito mais do que, assim, difícil, ela é um esquema, do mesmo jeito que essa, né? Então, Ah, por isso que quando você falou assim, eu vou fazer um grupo de prova prática, porque eu fui pego de surpresa também, que não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, ele precisa me ensinar como fazer essa prova, se eu passar. olha, mas é uma tristeza, né? Quando eu fui fazer a prova, tanto da teórica como prática, ninguém me ensinou nada. Mas Então, pense numa eu me perda de tempo. Ó. sinto uma Eu perdi tempo. privilegiada, você não tem Não, noção. não é brincadeira, não. Eu perdi tempo demais. Não é isso que eu tô dizendo pra você, ó. Desde o começo de 2020, fazendo live errado, estudando errado. Depois que eu fiz as provas, que eu entendi. Aí eu fiz o curso, fiz tudo. Mas é muito bom, pô. Agora tá bom demais. Olha, tem Instagrams que falam de revalidação, a galera dá aula. Tem também a galera do YouTube, tem outras pessoas também. Tá muito melhor, agora tá muito bom. Tá muito bom para fazer a prova do Revalida. Agora quando tudo era mato. Eu fiz quando tudo era mato. Então, eu falei, mas quando você falou assim, nossa, quem tiver interesse de fazer o grupo, eu falei, não, eu vou falar com ele, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ter um treco, você não tem noção, que eu já sou Nada. velha, né? Porque assim, eu falo, eu vou ter um infarte lá na hora, você não tem noção, que eu fico ansiosa, Mas pelo agora amor de tá bom demais, que tem não só eu, mas tem várias pessoas que já fizeram a prova, tanto de 2017, tem gente que fez 2016, tem gente que fez 2020. Então tá muito bom, o grupo vai ser legal demais, porque a gente vai tentar, eu vou tentar conversar com o máximo de pessoas que fizeram a prova nos diferentes anos, para poder pegar a experiência daquela prova, né? Para poder fazer as questões, a gente refazer as provas. Então, a prova de 2016, a gente refaz ela como simulado. E você tá lá fazendo, e eu tô lá dizendo, não consta no checklist. Vou ter o prazer de ser o ator e não responder nada para você tentar adivinhar qual é o diagnóstico. Vai ser assim. A gente vai fazer do mesmo jeito que é a prova. Aí vai ser bom, entendi. vai ser maravilhoso, porque você vai se preparar esperando já uma coisa. Na prova do Revalida, prova prática, o ator é ruim, ele não representa, ele só decora o texto, ele não representa. Tinha até um caso que a menina estava falando de um paciente que tinha pneumotórax. E o cara estava conversando de boa, tranquilo. Então ela nunca Nossa, imaginou que ele tinha pneumotórax, porque ele não atua. Ele representa, ele fala, mas ele não atua. Então tem que se preparar para tudo isso. tá. Mas é isso. Eu gostaria muito de agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui nas nossas entrevistas, no nosso podcast. E quero que você se despeça do pessoal que está assistindo e dê as suas últimas recomendações. Eu que agradeço, Rafael, porque assim, você é um cara super comprometido. Eu ganhei muito te conhecendo, porque independente de qualquer coisa, assim, você doente, você não faltou, sabe? Para as pessoas que estão nos assistindo, assim, eu acho que vale a pena fazer seu curso, assistir suas lives, seguir suas orientações, que vocês vão ganhar pra caramba, assim, em conhecimento mesmo, porque você explana todas as questões, você explica. Você fala que não quer ajudar ninguém a saber, mas você ajuda mesmo. Eu aprendi muito com você. Você é um cara super bacana e quem está assistindo deve te seguir mesmo, viu? Você merece os likes todos da vida aí. Deus te abençoe, que assim você seja muito feliz e parabéns pelo seu, assim, a sua iniciativa, né, de querer ajudar as pessoas mesmo. Você é tudo de bom.
Eu vou cumprir minha meta. Eu tenho uma meta. Algum dia eu vou conseguir realizar essa meta. Ajudar 100 pessoas a aprovarem no Revalida. Eu estou tentando essa meta, que a prova foi para matar. 2020 foi para matar. Mas esse ano está muito mais gente. Veio conversar comigo, que passou, que utilizou as dicas e passou. Então, vamos com a meta. A gente consegue, a gente consegue. Tá certo. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Dizer para todos vocês que estão assistindo que é um prazer estar fazendo aqui essas lives com pessoas que fizeram a prova, para que a gente possa aprender. Tudo que a gente conversa, tudo que a gente troca experiência, a gente aprende mais. Eu aprendo, saio da minha bolha um pouquinho e todo mundo aprende. Então, não perca os episódios que já estão gravados, que tem milhares de episódios gravados, e também episódios que virão, né? Estamos aí. Então, até o próximo episódio. Tchauzinho para todos.